Qual que seria, digamos, a estrutura básica de uma... O que toda macumba tem que ter como estrutura e depois como é que funciona? Toda macumba boa, macumba melhor, a primeira estrutura é o ser humano que seja um bom rezador para que ele tenha poder de invocação. Porque você pode, com um copo de água, trazer uma força maravilhosa ou uma força maldita, com um copo de água. Né? Então, a primeira estrutura para ser um macumbeiro é ter disposição. Nós somos incansáveis. A nossa religião, ela exige muito braço, muita disposição. A gente vai para lá, vai para cá e recolhe e faz. E, falando de produto, nós precisamos aí, se falar de povo de rua, de Exu, guardião de lei, pombagira, tem que ter farinha. Você pode servir a farinha de mandioca até numa folha de mamona, que é muito comum servir. Mas a farinha você tem que ter. E se você quer movimento para a sua vida, você vai ter que ter o dendê. Se você está em meio a muitas confusões, você vai precisar do azeite de oliva. Um esquenta, outro esfria. E são situações que a gente vai analisar. E quando que entra o frango? O frango, na verdade, é uma história muito bonita. Quando lá atrás, nas senzalas, os negros estavam fugindo para tentar as suas liberdades, os negros que ficavam dentro das senzalas, eles pegavam os frangos. O fundamento é esse. É reverenciar a memória dos meus antepassados. Por isso que a gente coloca o frango. Por isso que a gente dá a matança, derruba o ijé, que a gente fala, corta o pescocinho ali para bater o sangue, ou na terra, ou num alguidar, que é um barro cozido e faz aquela vasilha. O frango ele entra porque os negros que ficavam nas senzalas conseguiam roubar ou pegar ou barganhar algumas coisas de valores, um garfo de prata, até um sabonete que tinha muito valor. Então eles colocavam no meio da galinha esses instrumentos, esses objetos, e colocavam as velas do lado, esse alguidar ou uma vasilha ou qualquer coisa, e uma cachaça, para avisar os negros que estavam em fuga que ali tinha uma cachaça para aquecer ele. As velas eram para os animais não pegarem aquele frango, e que dentro daquela galinha, daquele frango, tinha algum objeto de valor. Como os senhores e os capatazes tinham medo porque era macumba, não tocavam. Mas a galinha, o frango, é uma memória de fuga. Eles conseguiram. Que interessante, hein, essa história? Incrível, dá pra fazer um bom corte, né? Não é? Entendi.